Mensagem de a cura que gera um avivamento. A gente fala tanto, irmão, no avivamento que virá nos próximos anos, né, do que Deus vai fazer sobre o Brasil. E a gente pensa às vezes, irmão, que avivamento é um estádio cheio de gente. Irmão, isso também pode ser avivamento. Mas o avivamento, irmãos, é Deus mudando você para mudar o próximo perto de você. É simples. Sabe, irmãos, nós precisamos ser curados, irmão, cada um de nós, para gerar um avivamento. No nosso trabalho, nossa família, nos lugares que nós estamos. Como eu disse na conferência de missões, eu não acredito que o próximo avivamento vai vir por, como foi John Wesley, Billy Graham. O avivamento vai vir, irmão, na atmosfera que você está, no trabalho que você está, as pessoas começaram a ver, irmãos. E eu acredito que no seu trabalho você pode fazer uma oração na hora do café da tarde, o povo ser batizado no Espírito Santo. Ah, pastor, não é possível? Ah, irmão, o Espírito virá sobre toda a carne. Então sabe o que precisa para o Espírito vir? Aqui, ó, carne, só isso. Dá um beliscão em você aí. É isso que precisa, irmãos. Não está esperando você ser perfeito, você parar com tudo. Não passou quando eu parar com tudo, então até hoje eu não consegui parar com tudo, não. Eu parei aquilo que me matava, né, os vícios. Mas tem coisas que eu estou lutando até hoje para parar. E quando eu tiver tudo bom, não vai estar tudo bom. Quando a minha família estiver perfeita, vai para a glória, irmão, amém? É a gente vir decidir seguir Jesus. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1 diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me, ainda que não ganhe nada com isso. Passarei a referir-me às visões e às revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que ao homem não é permitido falar. Sabe quem Paulo está falando? Paulo está falando dele. Está falando da experiência que ele teve com Deus, que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E ele está falando, se foi no corpo, se foi no espírito, não sei, Deus sabe. Eu não lembro tanta coisa assim, Laura. Eu sei que eu fui lá no terceiro céu. Como é que foi? Que hora que era? Eu falei, não sei. Sabe o cego, irmão, que Jesus curou? Quem curou? Ele falou, não sei, foi Jesus, não sei. Ele falou, se pecador, não sei. Eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Quando apertaram ele, ele falou, não sei. Depois Jesus vai de encontro com ele, e ele vê que é Jesus. Sabe, Paulo está dizendo que ele não lembra tanto assim, mas ele sabe onde ele teve. Sabe, irmãos, eu não sei nem se você lembra como você conheceu Jesus, mas o importante é que você está aqui nessa noite. O importante é que você tem tentado ser uma pessoa melhor, né? O importante é que você erra, mas volta. O importante é que eu não corro mais de Deus, mas eu corro para Deus, porque errar a gente vai todo dia, irmão. A gente escolhe para onde correr. Pastor, então você errou, você corre para onde? Não, eu corro para Jesus, irmão. Se eu estou com ele, eu estou errando, imagina se eu largar ele, irmão. Como dizia um amigo meu, Júlio César, não largue Jesus nem para comer doce. Irmão, Jesus é a melhor coisa que existe na vida de uma pessoa. Doce também é bom, mas eu não largo Jesus nem para comer doce, irmãos. Está com ele ali. E Paulo está dizendo, irmãos, sobre a experiência que ele teve. O verso 5 diz: nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Paulo está dizendo, irmãos, que por mais que ele tenha tido tantas coisas, por mais que ele tenha encontrado com Jesus no caminho de Damasco, por mais que ele seja aquele homem que era um assassino terrível, que no nome de Deus fazia besteira, achando que perseguia o povo, matar o povo, no nome de Deus, de repente, irmãos, ele escuta uma voz, ele vê Jesus e a vida dele transformada. Um homem, irmãos, que tinha títulos, irmãos, um homem tremendo, está dizendo que se tem uma coisa para ele gloriar é nas fraquezas. Ah, irmão, Paulo que plantou tantas igrejas, de Éfeso, de Smith, tudo ali, o pastor, o homem que as pessoas olhavam e diziam, eu quero ser igual a ele, mas ia para casa com dor de cabeça, às vezes, sabia? Que fazia uma cruzada de milagre, ressuscitava a gente, ia para casa uma crise de enxaqueca, não tomava remédio igual a gente toma, mas às vezes na casa que ele ficava, a irmã Gilberto fazia um chá para ele, seu Paulo, fazer um chá para o senhor dormir aqui. Sabe o que é isso, irmão? Ele está dizendo que ele vai se gloriar nas fraquezas dele, e a gente não quer ser fraco, a gente quer só ser forte, mas o Evangelho nos ensina a ser fraco, a depender de Deus, e a gente está falando para o povo, não, você pode, você é mais que vencedor, você vai, as muralhas de Jericó vai cair. Não, irmãos, dobra o seu joelho no chão e chora. A gente quer derrubar a muralha, e Deus está falando, não,
chora para mim, dobra o seu joelho, levanta de noite, ora, Senhor, mas eu não sei mais o que fazer. Ele fala, é só isso que eu precisava ouvir. Você está brigando tanto aí, achando que é um lutador de UFC, era só falar comigo, cabeção. Eu amo a sua fraqueza, porque na sua fraqueza, a minha glória vem. E o verso 6 diz, mesmo que eu preferir gloriar-me, não serei insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Irmão, se eu orasse, tanto povo que eu penso que eu oro. Pastor, você está orando? Mãe, eu oro, mas eu não oro tanto que o povo pensa que eu oro, não, porque não dá nem tempo. Pastor, você é tão espiritual, não sou nada, irmão, sou nada, sou ruim, é Jesus que me ajuda, é Jesus que o meu filho dorme na igreja também, o meu carro fura o pneu. Tem dia que eu acordo de manhã e falo, não, cadê aquele pastor de ontem para orar por mim, Senhor? Estou tão fraco hoje. Eu lembro que o pastor sou eu. Aí eu ponho a mão na cabeça e falo, Senhor, sabe essa unção que o Senhor me deu? Devolve. Que parece que ela foi embora hoje de manhã. Senhor, cadê o Senhor, pai? Aí eu recebo um áudio de alguém, pastor, que palavra. Eu falo, irmão, manda para eu ouvir, porque parece que foi embora. Sabe o que é isso, irmão? Esse é o evangelho de Jesus. E nós queremos ser Superman. O Superman, irmão, ele usa uma cueca em cima da calça. Já viu alguém assim na rua? Não existe, irmão, a gente é fraco, a gente é pecador, a gente é ruim, a gente precisa dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós queremos só ter vitória, mas é na derrota que você conhece ele. Passa um perrengue, o tanto que você ora mais. Passa um perrengue, irmão, passa uma dor, passa um problema, passa uma crise, irmão, você vai orar você vai lembrar tão de Deus. Sabe, irmãos, eu pus no painel do meu carro lá, o livro do Ogalvo, né? Tem um Jesus pequenininho assim, eu pus ele no painel, eu fico olhando ele o dia inteiro assim. Quando eu penso em esquecer, eu olho para ele, o Jesus me larga, porque às vezes no dia a dia a gente até esquece, não só eu, não, você é melhor, né? Te esquece, irmãos. Então a gente tem que voltar para ele. Paulo está falando sobre isso, o verso 7 diz, para evitar que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Irmãos, o homem que tinha revelações tremendas, o homem que foi ao terceiro céu, está dizendo que para ele não achar, irmão, que ele era demais, foi colocado sobre ele um espinho na carne, e Satanás esbofeteava ele. Alguém aqui está sendo esbofeteado por Satanás? Nenhum de nós. A gente está passando dificuldades, problemas, crises, mas para que Paulo não achasse que ele era demais, o próprio Deus colocou um espinho na carne dele, para ele lembrar que ele precisa dele, irmãos. Nós precisamos de Deus. E o verso 8 diz, 3 vezes pediu ao Senhor que tirasse de mim, ele porém me disse, a minha graça te basta, é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse em mim. Olha como é que Paulo quebra tudo que muitas igrejas pregam para os outros, que você vai fazer, que você vai ter, que você vai ganhar. E Paulo está dizendo assim, a minha graça te basta, o meu poder vem na sua fraqueza. E a gente não quer ser fraco, a gente quer ser forte. Olha como é que o evangelho de Jesus é totalmente diferente do nosso. Quando a gente está fraco, quando a gente está mal, o poder dele vem na sua fraqueza, ali ele te visita, ali ele toca a sua vida, ali ele transforma a sua casa, transforma a sua família. Quando eu não estou dando conta mais, o poder dele vem e muda quem você era, muda a sua ação que você está vivendo, e nós não queremos estar nesse lugar. Só que o evangelho é totalmente contrário, o último é o primeiro, o fraco é forte. Esse é o evangelho. E o verso 10 diz, por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu estou forte. Paulo está dizendo, irmão, que ele se alegrava quando o povo insultava ele, se alegrava quando ele tinha privações, ele se alegrava quando ele tinha perseguições. Quem aqui se alegra na angústia? Eu não, ainda não cheguei lá. Mas é o que a Bíblia fala, Alexandre. A Bíblia fala, irmão, que quando eu penso que eu estou fraco, eu sou forte. O evangelho, é esse evangelho que te faz parecido com Jesus. Não é o evangelho que você conquista. Sabe, irmãos, foi ensinado para a gente que Deus nos abençoa quando Ele nos dá.
Só que é o contrário, Deus abençoa quando te pede. É quando Ele te dá, irmãos, a celebração. Mas quando Ele te pede, você devolve? Será que você tem um carro, se Ele te pedir, eu acabei de pagar o meu esse mês, Senhor, obrigado. Só que quando eu comprei ele, Deus falou, ele não é seu. Sabe o que foi minha oração? Jesus, deixa eu só pagar ele então, que eu não quero dar ele para alguém ficar com a conta. Só que eu já sei que ele não é meu, e quando Deus falar assim, irmão, dá para alguém, irmão, eu vou dar. Mas o carro não é seu sustento? É. E como é que vai ser? Não sei, irmão, não sei. Só que eu não estou apegado às coisas dessa terra, porque o evangelho, irmãos, que te leva a pegar nas coisas dessa terra, não é o do reino. Não estou falando que você não tem que ter uma casa, se puder ter, tenha. Também quero comprar uma agora, e vou comprar em nome de Jesus, nos próximos anos. Vou comprar, Senhor, me ajuda aí, Jesus. Sou fraco, o Senhor sabe que eu não posso, né? Está tudo bem, mas não é a casa que é abençoada, é Ele na sua vida. Sabe, irmãos, quando Ele te dá, o Alexandre dizia, por que você dá? Porque Ele te deu primeiro. É simples, irmãos. Não é as conquistas que nos fazem mais fortes, são as derrotas. Quem é mais bem sucedido? Um empresário que tem uma grande empresa e nunca quebrou? Ou um cara que quebrou 20 vezes? Irmão, esse cara que quebrou 20 vezes está dando palestra para o povo hoje aí. Como que ele quebrou 20 vezes, não desistiu, e hoje os fracassos dele fazem dele um homem bem sucedido. Sabe por quê? Porque ele não desistiu. Sabe, o pastor Zimar mandou um vídeo para mim ontem, pastor Ismael, né? Sobre um homem, eu mandei para o grupo dos líderes hoje. A gente não pode parar, irmão, a gente não tem direito de desistir, porque tem alguém, irmão, que depende de você, se é sua família, se é seus parentes, sabe, irmão? Eu não sei a palavra que você tem na sua vida, mas persevera nela. Pastor, mas não deu certo dessa vez, irmãos, faz igual o Waze, recalcula a rota. Senhor, o que eu errei? Onde eu errei? Me mostra aqui, me mostra o que o Senhor tem para mim. Pastor, parece que está difícil aqui para esse meu filho. Não, vou orar por ele aqui, irmão, pode dar certo. Sabe, irmãos, as suas dores é o seu ministério. Outra coisa que eu aprendi com o pastor Bruno, a sua dor é o seu chamado. Pastor, eu penso que essas crianças tinham que fazer, pode fazer, não é, irmãos? Pastor, eu penso, nós aqui na igreja fizesse assim, quem sabe Deus está chamando é você, não sou eu, né? Pastora Márcia tem um projeto com as crianças, a família dela, Deus chamou eles, irmão, eles estão lá, mas Deus chamou eles para isso. E me perguntei, o que Deus chamou você? Porque alguma coisa Deus te chamou para fazer. Não é, pastor? Que bonito, é bonito, mas e aí a gente? Sabe, irmãos, pastor, isso me dói tanto. Então, irmãos, pastor, mas eu não tenho capacidade. Conta para ninguém não, nem eu. Nem eu, irmão, não tenho capacidade não. Tem dia que sábado eu não tenho a mensagem ainda, domingo de manhã eu não tenho a mensagem. Tem dia que Deus muda a mensagem aqui, eu falo, Jesus amado, o senhor não pode fazer isso comigo não. Ele fala, cala tua boca e prega isso aqui. E é isso, irmãos, porque não se trata do que eu sei, se trata nele, irmãos. Estou falando para você não estudar, não, você tem que estudar, você tem que ter um curso, uma faculdade, faça mesmo, mas a sua promoção não é pela sua faculdade, é por Jesus na sua vida. Sabe, irmão, o que as pessoas vão ver em você, não é só a sua MBA, e tem que estudar mesmo, irmão, está tudo certo. Nós vivemos uma geração de crente que não estudava, tem que estudar, irmão, porque esses lugares vão ser ocupados por alguém, ou pelos filhos das trevas, ou os filhos de Deus. Os cargos de maiores das empresas, alguém vai ocupar, e tem que ser os filhos de Deus. Só que para os filhos de Deus chegar lá, também tem que ter a qualificação, irmãos, porque o chefe não vai falar, você é tão lindo, hein, fiz a 4ª série, irmão, você não vai ser gerente da empresa não tem jeito não, você tem que estudar. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é só o seu diploma, é sobre Ele, é sobre Ele que te capacita, é sobre Ele na sua vida, é sobre as noites que antes você não sabia como é que pagava a faculdade. Irmão, quantos testemunhos aqui de gente que entrou na faculdade sem o dinheiro para pagar, e no final Jesus ajudou, honrou, promoveu, hoje está bem de vida, mas porque foi Deus na vida deles. Nós não queremos ter dores, mas é impossível um evangelho sem dor, é impossível um evangelho sem dia mal, é impossível um evangelho sem até desespero. Tem dia que você não sabe para onde você vai, esse é o evangelho. Só que Ele prometeu ser com a gente no dia mal. Irmão, a Bíblia, quando fala de barco, fala da nossa vida. E os discípulos, irmãos, acordaram Jesus na tempestade. Jesus parou o barco, falou, não sabia que eu estava aqui? Quando algo se levanta, como pastor, quando algo se levanta contra a igreja, aí, irmão, eu pego a espada e vou em cima, de verdade, irmão. Você não é crente, não? Esqueça às vezes precisar. Quando vejo aí lobo aí atrapalhando a igreja, querendo destruir o que Deus está fazendo, só não pego para a camisa porque eu sou crente. Se pudesse eu pegava. Mas que você levanta contra mim, irmão, eu durmo, porque Jesus está no barco.
E sabe que você está aqui hoje? Porque Jesus sempre esteve no barco da sua vida, até quando você não via. Sabe essas tribulações que você viveu, às vezes um abandono, uma criação. Irmão, Jesus sempre estava cuidando de você. Quem podia não estar era eu, e me perdoa por não estar lá. Mas Jesus sempre esteve. E por que nossos olhos não estão nisso? Porque nós não queremos ter dias ruins. Irmãos, isso é impossível. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 20, verso 24. Irmãos, Deus quer nos curar para fazer uma grande obra na sua vida. Eu, você, quem está na frente, quem está atrás, quem está passando na rua, cada carro que desce ali, a gente não sabe nem quem é, irmão. Deus quer curar, Deus quer alcançar, Deus quer salvar, porque Ele tem um plano na sua vida, irmãos. Ele quer salvar a sua família, Ele quer salvar pessoas, você vai ganhar vidas para Ele. Mas esse avivamento vem quando a gente é curado. Está no tempo da gente ser curado, irmãos. João capítulo 20, verso 24 diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar os dedos aonde estavam os pregos, e eu não puser a mão do lado, não crerei. Jesus, irmãos, apareceu para os discípulos, naquele momento ali, depois de encontrar Maria, foi lá ter com eles, só que Tomé não estava. E eu penso que os discípulos falaram: rapaz, você perdeu, você não sabe quem esteve aqui agora, Jesus. Irmão, tem aquele que fica triste, né? Mas tem aquele que acha bom, sabe tudo. Você não sabe quem esteve aqui. Jesus esteve aqui, sabe, irmãos, e ele vai vendo, diz, ele, porém, ele disse: se eu não ver, eu não creio, tem que ser do meu jeito. Você já fez isso, irmãos? Não, Deus tem que fazer, mas tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, é porque não é Deus. Sabe, irmãos, as palavras dos discípulos, dos amigos, dos companheiros, que Jesus estava lá, não foram suficientes. Ele falou: mas se for Jesus, eu tenho que tocar na mão dele ainda escolher o que tinha que ser feito. Não bastava ver, não bastava o próprio Jesus aparecer para ele, não. Ele queria tocar nas marcas, nos lugares, nos furos da mão de Jesus. E sabe o que é isso? Imaturidade. Se não for assim, para mim não está bom. Se Deus não fizer assim na minha vida, não está bom. Se não for esse trabalho, não está bom. Se Deus não responder minha oração amanhã também, Belém, nunca mais estou de bem. É isso, irmãos, uma igreja infantilizada. Nós não podemos ser esse povo, irmãos. Tomé foi um homem que, quando Lázaro tinha morrido, os discípulos não queriam ir de encontro com Lázaro, porque eles queriam matar Jesus. Tomé falou assim, Tomé foi um homem de coragem, irmão, falou para os discípulos assim: nós iremos, e se precisar morrer, morreremos. Eu acho que ele estava até com medo, mas na hora ele falou: nós vamos sim, sabe, irmãos, e encorajou os discípulos. Ele foi lá ressuscitar o Lázaro, porque Jesus já estava sendo ameaçado de morte naquele tempo. Os discípulos não queriam ir até Lázaro, e Tomé, irmão, um cara tão corajoso, nesse momento aqui, sabe, irmãos, ele falou: não, mas se eu não tocar na mão, nas feridas da mão dele ali, eu não creio. O verso 26 diz: uma semana depois, já parou para pensar o que foi o assunto? Uma semana depois, os discípulos falando, né? Jesus esteve aqui, sabe, lembrando as promessas, lembrando os sonhos, e conseguiu passar uma semana, e Tomé incrédulo, no meio dos discípulos. Não havia outro assunto a não ser esse, os discípulos dizendo sobre Jesus, e está dizendo, uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja minhas mãos, estenda a sua mão e coloque do meu lado, pare de duvidar e creia. Tomé lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse: porque viu, você creu? Bem-aventurado os que não viram e creram. Irmãos, Jesus, aqui essa tradução não fala, mas Jesus passou por entre a porta fechada, não sei se é a porta ou a parede, tem uma tradução que fala melhor sobre isso, que Jesus atravessa assim, irmãos, e foi direto falando: Tomé, hoje eu vim encontrar você,
Sabe, irmãos, ninguém tinha falado para Jesus disso não, mas Jesus falou para Tomé: Tomé, seu problema é esse, toca aqui, Tomé, é isso aí? Será que nós não estamos precisando, irmãos, tocar nas coisas para ver? Que aqueles que não viram e creram. E sabe o que é o melhor? Jesus dizendo: pode tocar aqui nas minhas marcas. Já parou para pensar, irmão, que Jesus, o Filho de Deus, que morreu durante 3 dias, passou no inferno, tomou a chave de Satanás, ressuscitou com o corpo glorificado, ele voltou com as marcas nas mãos? E por que nós não queremos ter marcas da vida? Por que nós não queremos passar dias maus? Jesus, irmão, podia ressuscitar perfeitamente, com as mãos perfeitas, irmãos, mas ele decidiu, irmão, voltar com as mãos furadas. E eu acredito que os pés também. Eu acredito nisso, irmão. A Bíblia não fala, mas eu acredito, irmão, que as marcas estão nele ali. Sabe, são essas marcas, irmãos, que as pessoas têm que tocar na gente. Sabe o que Deus já fez na nossa vida? E a gente não fala para ninguém. Pastor, eu passei um tempo difícil, eu vivi isso, eu fui viciado em drogas, eu tive uma família afundada, eu passei um deserto, mas Jesus mudou minha vida, e se Ele mudou minha vida, Ele tem que mudar a sua vida, e a gente não fala para ninguém. Por isso que as pessoas não querem Jesus. Às vezes a gente vê testemunhos, irmãos, tão lindos. Irmão, o seu testemunho é lindo sentado nessa noite aqui, o seu testemunho que está aqui nessa noite, o que você está vivendo, que você não sabe como vai fazer. Deus conhece o fim desde o princípio. Essa crise está vivendo, você não sabe como vai sair. Jesus já sabe, irmão, o resultado. Então, irmão, compartilhe, peça a oração, que quando vier a tua vitória, ela vai ter sabor de mel, amém, irmão? Ela vai ter um sabor de mel, e você tem que dizer: eu venci. Sabe isso aqui? Pode tocar, não dói mais não. Sabe, irmãos, eu tenho uma cicatriz aqui, um queloide, né, no braço assim, que é de um amigo falecido já, que já morreu, né? Adolescente, eu caí, quebrei no vidro assim. Ele era filho de um prefeito lá em Aguari. Sempre que a gente brinca, fala dele, fala: eu tenho até hoje as marcas dele, né? Da nossa adolescência. Mas são marcas, irmãos, que hoje eu coloco a mão, não dói mais. Pastor, mas ainda dói. Então essas marcas que ainda dói, Deus quer curar para fazer uma obra através dessas marcas. Deus quer curar, Deus quer selar, Deus quer mudar. Se no futuro você falar: pode tocar aqui, não dói mais não. A gente, irmão, quer mascarar que a gente foi, né, irmão? Não, irmão, mostra isso aí. Se nem Jesus quis guardar as marcas dele, porque nós queremos guardar as nossas? Ah, irmão, eu não queria ter vivido tudo que eu vivi não, de verdade. Se eu pudesse escolher uma vida diferente, só não escolhi uma esposa diferente, essa aí seria comigo para sempre, até que a morte nos separe. Mas eu não queria ter vivido situações que eu vivi não. Só que Deus permitiu eu passar lá. E deixa eu te contar, Ele foi comigo todo dia. Porque se Ele não fosse comigo, eu não estava aqui. Então Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha sorte, Deus mudou a sua sorte, Deus está mudando a sua sorte, para através, irmão, desse lugar ter um avivamento. Sabe, as pessoas falam: eu duvido. Duvida não. Irmão, como eu sou feliz às vezes. Um dia eu estava numa fila da lotérica, quando ia na lotérica, né? Nem eu agora vou lotérica mais, eu fui muitos anos. Numa fila da lotérica tinha um cara pedindo esmola lá, e um cara xingando: esse povo vagabundo, não sei o que lá, esses viciados aí, o que tem? Isso aí não muda. Eu calado, né, irmão, ali. Isso não muda de vida, nunca vi ninguém mudar de vida. Eu falei: ô amigo, muito prazer. O que foi? O senhor falou que nunca viu ninguém? Então o senhor está vendo agora, né? Meu nome é Humberto, Deus te abençoe sua vida, né? Sabe por quê, irmão? Como que eu vou falar? Quem sabe a fé daquele homem mudou aquele momento ali? Quem sabe aquele homem tinha um filho perdido, um sobrinho perdido, estava frustrado por uma situação que ele viveu, mas eu fui lá, irmão, mudei a vida dele com a palavra. Ô, o senhor nunca viu? Então agora muito prazer, tá? Agora o senhor está vendo alguém que Deus mudou a vida. E por que nós não falamos isso, irmãos? Pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo, irmão. Não sei, mas o Senhor sabe. E deixa eu te falar uma coisa: Ele é com você, Ele vai te ajudar, você vai vencer, você vai superar. Onde houve o pecado, superabundará a graça de Deus, irmão. É isso que a palavra fala. Nós precisamos passar por essa terra aqui com marcas, irmãos, com dias maus, com crise, com falta de fé, triste, com momentos, com depressões. Nós vamos passar, irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que Jesus prometeu para a gente, que Ele vai ser com a gente nos dias difíceis. O Filho de Deus ressurreto estava com as marcas nas mãos. Deixa eu te falar uma coisa: nós vamos precisar carregar marcas, irmãos, marcas do Evangelho. Sabe, irmãos, Paulo se glorificava porque ele tinha o dobro dos açoites de Jesus. Em dias que ninguém queria nada, ele falava: eu tomei
não sei, pergunta o pastor Douglas que vai saber melhor, os açoites, né? Deixa o mestre, Marcelo não está aí, deixa os mestres. Ele falava que ele tomou o dobro dos açoites de Jesus. Então quando ele saía, contava os açoites, aqui ó, tomei 18, isso era motivo de glória. E a gente não quer tomar um palavrão no trânsito, não é? Não, me xingaram, uai irmão, fazer o quê? Você está nessa terra? Bateram no meu carro, uai, você tem carro? Bateram, glória a Deus, quando você não tinha. Né? Essa é a vida normal do evangelho, que nós não queremos passar, mas não tem como, nós vamos passar. A pergunta é, qual a resposta que a gente vai dar, se somos discípulos de Jesus ou não? Precisamos, irmãos, sair de um lugar, pastor, mas está difícil, vamos orar, nós vamos vencer isso junto, porque esse é o processo da igreja, orar uns pelos outros, dar mãos pelos outros, sabendo que você vai vencer. Pastor, mas eu caí de novo, levanta, 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará. Não para na primeira mão, a terceira, a quarta, não sei, irmão, enquanto tiver fôlego de vida tem esperança, enquanto respirar tem jeito. Pastor, mas meu filho está perdido, meu neto está perdido, irmão, vamos orar. Deus pode encontrar com ele onde ele está, irmão. Deus pode usar um bêbado para falar com ele. Por quê? Porque Deus usou uma mula, pode usar um bêbado, irmão, na rua. Deus usa um bêbado, irmão. Já usou para falar comigo? Sabe, estava lá no mundo perdido lá, e o povo escuta o Zaqueu, começa a chorar. Estava o mundo lá bêbado. Aí lá na bagunça, lá começa a música do Zaqueu, o cara cai aos prantos. Sabe por quê? Porque o diabo tem a carne, mas o Espírito nunca. O Espírito clama, Abba Pai. Abba Pai, irmão, o diabo ele pode ter a alma de uma pessoa, o diabo pode humilhar a alma de uma pessoa, mas o Espírito vem de Deus, e o Espírito volta para Deus. Então no inferno não vai ter adoração, a adoração é só no céu. Então mesmo um homem perdido pode escutar uma música e ser tomado em lágrimas, começar a chorar e dizer, eu vou voltar para casa, meu lugar é a casa de Deus, a minha avó estava certa, meu pai estava certo, porque o Espírito clama, Abba Pai. Sabe, irmão, precisamos vencer os dias maus, porque Deus tem uma obra na minha vida, e Deus tem uma obra na sua vida, uma obra de salvação, uma obra de transformação, porque esse é o plano dele. O mundo clama pela manifestação dos filhos, e os filhos somos nós sentados aqui nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 7, verso 54. Atos 7,54. Ouvindo isto, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Então disse: vejam os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Irmãos, Estevão sendo apedrejado, né? Estevão pregava, irmão, os homens rangiam os dentes com a pregação de Estevão. Estevão sendo apedrejado, só que Estevão escolheu olhar para o céu. Sabe, pastor, eu estou sendo apedrejado, então para de olhar para cá e começa a olhar para cá, irmãos. Um homem que olha para o céu, irmão, Estevão sendo morto, ele viu Jesus em pé à direita, e o Filho do Homem. Sabe que Estevão viu, irmão? Jesus no trono. Por quê? Porque ele não ficou olhando a situação, não olhando as feridas, irmão. Alguém que já foi apedrejado? Nunca, né? Nem vai, em nome de Jesus, né? Deus me perdoe. Mas um homem sendo apedrejado, irmão, umas pedronas, doendo, irmão, sendo morto, doendo. Só que ele não decidiu olhar para a ferida dele, irmão. Ele decidiu olhar para ele, irmãos. E quando ele morre, vem um avivamento. Filipe faz um grande avivamento. Estevão foi uma semente que morre. O homem que morre é uma semente do reino. Se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar só. Se você não morrer,
você vai terminar sozinho, mas se você morrer, eu não estou dizendo nem de morte física, estou dizendo de morte para você mesmo. Deus pode fazer uma grande obra na sua vida, Deus pode salvar tanta gente, você pode ir lá chegar no dia do Senhor, e você nem lembra, e Jesus falar, olha esse povo aqui, ó, meu filho, obrigado, servo bom e fiel, porque eu decidi morrer para mim, para ver a vontade dEle. Não precisa abrir, que ele é só um versículo, que está em Apocalipse 3, 21, diz assim, aquele que vencer, darei o direito de se sentar comigo no meu trono, como eu também venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Está dizendo, irmão, que quando você encontrar com Ele, irmão, quem vai estar à direita de Deus é um homem, é o filho do Zé, irmão, é o filho do Zé, com as mãos furadas, os pés furados, ele vai falar assim, vou levantar para você sentar aqui. Ô irmão, isso me deixa, já parou para pensar, um cara ruim igual eu, sentar no trono de Jesus? Você não sou digno disso não, senta aqui, Humbertinho, lindo, senta aqui, só 2 minutinhos, já pensou, Gilberto? A gente vencer quem? Vencer a gente, não é vencer o mundo, no mundo, é vencer o mundo, sabe, isso não, a gente é vencer no mundo, a conquistar, até as coisas, e não é ruim não, é bom também, mas quando você vence, se você vencer, encontrar com Ele, lá do lado da direita de Deus, vai ter os anjos, os serafins, os querubim, mas vai estar um homem sentado lá, irmão, um homem como eu e você, sentado lá, com as mãos furadas, só não pede para tocar na mão dele lá não, viu irmão? Se eu te lá, eu vou te dar um cascudo, não vai ser Tomé não, deixa eu tocar para ver se é o Senhor, meu, lá no céu, irmão, pelo amor de Deus, não faz isso não, mas já pensou, Larissa, falar assim, Larissa, senta aqui mesmo 2 minutos, é isso irmãos, é isso, Jesus foi o homem mais simples do mundo, mas Ele ensinou a gente, a vencer os dias maus, a entender que não vai valer a pena não, já está valendo a pena, e se a gente perseverar até o fim, irmão, a gente vai ser salvo, e vai ter uma vida, irmão, eterna com Ele, e vai ter o privilégio, irmão, de sentar no trono de eu não sei você, eu vou ficar doida, que hora que sou eu? Senhor, só uma vez, né? Agora você vai falar assim, agora só amanhã, eu vou fazer igual aquele povo na fila do INSS, vou dormir na fila, eu vou ficar aqui, eu quero sentar aí, Jesus, mas deixa eu te falar, Apocalipse falava lá, vou guardar o versículo, em 3:21, deixa eu sentar aí, irmão, e eu sou folgado, eu falo assim, deixa eu sentar no colo do Senhor, só um pouquinho, deixa, meu amigão, né, cabeludinho da Galileia, deixa eu te falar uma coisa, é isso que a Bíblia promete para a gente, é perseverar, sabe, Isaías 53, verso 1 diz assim, quem criou na nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto, tenro, e com raiz em uma terra seca, ele não tinha nem beleza nem formosura que o atraíssem, nada havia na sua aparência para que o desejasse, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não tínhamos em estima, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido, Ele porém foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Algumas traduções diz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe, as feridas de Cristo, irmãos, vieram para sarar as minhas e as suas. Ele veio, irmão, levar as nossas enfermidades, levar nosso fardo. A Bíblia fala, irmão, que o fardo é leve e o jugo é suave. Então, se está pesado demais, deixa eu te falar uma coisa, Deus não está nisso não, tá? Volta, pergunta para Ele, corre para os pés dEle, porque diz que o fardo é leve, irmãos, sabe, a sua dor, irmãos, os seus problemas, os seus pecados, Jesus venceu a morte, o diabo não tem acusação sobre sua vida, quando o diabo vier acusar você, lembra ele quem ele é, irmão, lembra para onde que ele vai, lembra para onde você vai e para onde ele vai, eu vou morar com o Senhor, e você caiu, playboy, tem volta mais não, ainda levou um terço com você ainda, cuidado, irmão, cuidado que quem cai leva um terço junto, hein, fica esperto para não ser esse um terço, é sério, irmãos, mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus veio, as suas dores, as suas feridas, que um dia foram curadas, vão gerar cura sobre outras pessoas, é essa cura que vai gerar um avivamento sobre a terra,
O evangelho, irmãos, é a gente chegar, irmãos, fraco, cansado, destruído, às vezes, cada um numa área, mas Jesus cura a gente, traz um renovo, e você começa a tocar, e nesse caminho, você é ferido de novo, porque, irmão, se aceitar Jesus resolvesse os problemas, eu ia aceitar ele de meia em meia hora. Não resolve, irmão, não resolve. Você aceita ele, você entrega a vida a ele, você faz aquela oração, chora, aí você abre o olho, está tudo igual, por fora, por dentro nunca mais. Por dentro, irmão, ele traz a paz que excede todo entendimento, ele te faz dormir na tempestade, ele faz crer. Tem hora que a fé não é suficiente, mas ele está lá, irmãos, sabe, eu já falei isso aqui algumas vezes, há uns meses atrás, eu acordei de madrugada, tentei dormir, quando eu tento dormir e não consigo, eu sei que é Deus. Eu estava tão cansado, irmãos, que eu falei assim, eu vou lá para o sofá orar. Quer uma coisa boa para dormir é orar, né, irmão? Orar dá um sono na gente, né? Eu vou lá para o sofá e vou orar. Mas eu não dormia, pus um fone, não dormia, 4 e meia, 5, uma batalha com o diabo, irmão. Eu tenho lutas terríveis até hoje, que nunca passaram. Eu já falei para Deus, quando vai passar? Ele falou, nunca, minha graça te basta. Eu falei, então tá bom, então no sol não me abandona. E a mãe começou a amanhecer um dia, e eu lutando e chorando, eu falei assim, senhor, eu não aguento mais. Ele falou, é só isso que eu precisava ouvir, cabeção. Por que você não foi isso no começo? Você ficou aqui declarando, lendo, profetizando, orando, era só falar que eu não tinha mais força. Irmão, quando eu falei que eu não tinha força, veio uma glória, irmão, no sofá da minha casa, irmão, deixa eu te contar, eu não estava nem cansado no outro dia, porque a gente vai querendo lutar, vencer, porque não, fala, Senhor, sabe esse versículo, Jesus, não sei nem o nome dele, não sei nem o endereço, não sei nada, só que eu não consigo, me ajuda aqui agora, Pai. Sabe esse problema que o Senhor colocou na empresa aqui, eu não sei resolver, Jesus, eu já estudei, eu já fiz, eu não consigo, eu vou dormir agora, e amanhã o Senhor vai me ensinar, e deixa eu te contar, Ele vai te ensinar, irmãos, porque o poder dEle vem na sua fraqueza, o poder dele não está quando você é bom, não está no que você sabe, está no que você não sabe, porque aquilo que você sabe, você não precisa dele, irmãos. Eu sempre falo, eu fui um cara muito metido a ser esperto demais. Eu falo que eu era o sabereta, não, eu vou fazer isso aqui, e de vez em quando eu sou tomado no sabereta, até hoje, pastor Zimar, minha esposa morre de rir. Eu falei, o sabereta está voltando, hein? Eu sai para lá, faça até o nome do pai, está amarrado, sabereta, sai para lá. Sabe, irmãos, eu fui um cara muito esperto, eu era o jovem esperto da sala. A minha esperteza me levou para uma clínica 12 vezes, porque eu achava, irmãos, que os outros usavam droga e viciavam, eu não, porque eu era muito esperto nada, um cabeção, cara, era Jesus na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, todas as vezes que eu sou tentado, irmão, a ficar muito sabereta, eu corro para ele e falo, senhor, o senhor sabe que eu não sei nada, né? O senhor sabe que eu não sei nada. Quando alguém fala, pastor, não, foi uma bênção, o senhor sabe que não sou eu, o senhor sabe que é o senhor, né? Porque se fosse eu não teria capacidade. E por que nós queremos ser os melhores? Se a Bíblia nos ensina a falar que a gente não consegue nada, mas se Ele vier, irmãos, Ele pode fazer, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode transformar a sua casa. Quero ler mais 2 textos para a gente orar. Um está em Mateus capítulo 5, verso 3, diz, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Está dizendo bem-aventurado, irmão, quando você for caluniado, bem-aventurado quando você estiver fraco, bem-aventurado no dia mal. A Bíblia é o contrário que o mundo te ensina a vencer no mundo, mas Deus te ensina a vencer você, o mundo, você dentro. Está dizendo, irmão, que quando te perseguirem no seu trabalho, quando te caluniarem, por amor a Ele, irmãos, grande é o seu galardão nos céus. Sabe, nessa terra, se você tiver um carro vai ser bom, 2 carros vai ser bom, 3 carros vai ser bom,
Mas quando Jesus te chamar, cara, como chamou o pastor Cais, como chamou o irmão da pastora Cida, não vai adiantar 10 carros, vai adiantar aquilo que você fez aqui na terra, vai adiantar aquilo que você entregou, quanto você entregou. A obra de Deus em sua vida começa no você dizer sim, mas também dizer eu não consigo. Aí diz sim para Jesus, mas quer lutar demais, fazer do nosso jeito. Sabe, irmãos, um grande exemplo para mim é Jeremias capítulo 1, ele vai dizer que ele não sabe, que ele não consegue, né, que ele é um homem de lábios impuros, e o anjo vai lá e toca os lábios de Jeremias. Sabe o que nós vamos dizer? Senhor, eu não tenho os lábios impuros não, eu tenho o coração impuro, toca meu coração, muda minha vida. Senhor, eu sou um homem pecador nessa área aqui, toca a minha vida, Jesus. Eu não estou conseguindo não, pastor Zimar, eu não estou conseguindo não, vamos orar. Mas eu vencei isso aqui, eu estou passando uma crise de ansiedade lá em casa, vamos orar aqui, vamos orar, vamos no médico também, porque o médico é de Deus, tá? O psicólogo é de Deus, o psiquiatra é de Deus, o dentista é de Deus, tudo é de Deus. Mas assim, ele vai ser uma ferramenta, mas a cura não vai vir dele, a cura vai vir do céu, irmão. Eis que eu olho para o alto, de onde vem o meu socorro vem do Senhor, que fez céus e terra. Sabe, irmão, Jeremias capítulo 1, ele vai dizendo que não consegue. Depois, no meio do caminho, Jeremias vai cativo, irmãos. Jeremias fez nada para ninguém, vai cativo, fica preso ali, irmão, sem pecado nenhum, sem ter feito nada. Mas lá no capítulo 31, tem um concerto de Israel, porque Jeremias decidiu falar assim: então estou aqui, usa a minha vida. Quantas pessoas, irmãos, pode ser salvas, se dizendo sim para Jesus, de toda a força, de todo o coração, de todo entendimento. As suas feridas mostram aquilo que você vive, mas as suas cicatrizes mostram aquilo que você já venceu. Porém, nunca foi sempre você, sempre foi sobre Jesus. Sabe aquele livramento que você teve, irmão? Foi Jesus. Sabe aquela resposta de trabalho que você não sabia? Foi Jesus. Sabe aquela promoção do seu trabalho? Foi Jesus. Sabe, irmãos, esse deserto momentâneo que você está vivendo? Ele está lá, irmãos, Ele está lá, Ele está com você, Ele nunca te abandonou. Sabe essa angústia, esse sofrimento, essa depressão momentânea, que ela não é sua, ela é do inferno, irmão, ela não é sua. Ele está lá, Ele quer usar essa tribulação para a glória dEle. Sabe, irmãos, Ele suou sangue no Getsêmen. Jesus, irmãos, suou sangue. E Jesus, irmão, lá suando sangue, Ele desceu 3 vezes do monte, acordou o Pedro, falou: Pedro, ora por mim, Pedro, não estou dando conta não. Se Jesus pediu para orar por ele, imagina a gente, irmãos. E o Pedro dormiu, mas a gente, às vezes, irmão, crucifica o Pedro, né? Imagina, irmão, a batalha espiritual que estava lá naquele lugar, o meu pecado e o seu. Pedro, irmão, Pedro não tinha forças. Eu acredito que Pedro ficou até em pé. Alguns momentos ele lavou o rosto, queria, mas não conseguia, irmão, porque era uma grande batalha. Jesus iria vencer a morte, mas Jesus soa sangue, e por 3 vezes ele fala: Pedro, não me abandona não, porque eu não estou dando conta. Se Jesus, o Filho de Deus, em algum momento não estava conseguindo, se Jesus, o Filho de Deus, um momento disse: Deus meu, por que me desamparaste? O único momento que Jesus chama Deus, não chama Deus de Pai, chama de Deus, porque o próprio Deus deu as costas para ele, irmãos, porque Deus não tem parte com o pecado. Aquele momento, Jesus deixou de ser um só com ele, e ele se sentiu sozinho. Jesus não tinha medo da morte, Jesus tinha medo de ficar sem o Pai. E deixa eu te contar, você nunca fica sem o Pai, porque o Pai mora dentro de você. Jesus ficou sem o Pai, e nós não ficamos, mas mesmo assim ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, irmão, mas esse Deus, irmãos, foi com ele, irmãos. Jesus, irmãos, ele não morreu, sabia? Jesus, ele disse: ninguém a minha vida tira de mim, eu mesmo a dou. A gente pensa que Jesus morreu quando enfiaram a lança nele. Não, irmão, ninguém podia tirar a vida dele. Ele disse: eu mesmo a dou, porque em favor de mim e de você. Sabe, irmão, quando o poder de Deus vai vir sobre nós, quando a gente disser: não dá mais. Mas, irmãos, a mão de Deus virá sobre nós, vai curar a nossa vida, curar a nossa casa, curar a nossa família, porque Ele tem uma obra através de nós. Quero ler um texto aqui para a gente orar. Um texto que está em Isaías 61, verso 1, que diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos
e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram de Sião uma bela coroa, em vez de cinza, óleo de alegria, em vez de pranto, manto de louvor, em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Amém? Você pode ficar de pé? Vamos adorar o Senhor nessa noite. Existe um texto em Apocalipse 21, diz que se a gente conseguir, irmão, viver essa leve ou momentânea tribulação,